Olá pessoal, aqui é o Zaitun. Quero fazer aqui um comentário sobre o julgamento da Monique Medeiros e do Dr. Jairinho a respeito da morte, né, do menino Henri Borel. Aconteceu essa semana aí, a decisão, né, da juíza Elizabeth Machado, que condenou o Dr. Jairinho a 40 anos de prisão e, por outro lado, acabou dando um perdão judiciário a Monique Medeiros. E é uma decisão inacreditável. A decisão tinha ali relações com cultura patriarcal, com machismo. Uma decisão que fala, se fosse do outro lado, todo mundo ia passar pano pro homem, sendo que claramente, clamorosamente, o menino estava sendo agredido pelo homem e a mulher não só não fazia nada, como apoiava as agressões, um tipo de relação absolutamente disfuncional, e essa decisão é inacreditável e muito perigosa. Por que eu comento que isso é muito perigosa? Porque a anuência de mães, de madrastas em relação à agressão de pais e padrastos contra os filhos é uma coisa que acontece muito no Brasil, ainda mais no Brasil dos pobres. Toda semana, todo mês você vê denúncias de pais que são presos, denúncias e pais que são presos por conta de agressão aos filhos. E não é apenas agressão física, tem coisas muito piores, como eh, estudos, né, para não dizer a palavra, CP, né, que é uma palavra que na internet é conhecida, né? Ou seja, você tem os pais utilizando os próprios filhos em redes de CP internacionais. Então, é um tipo de relação que existe muito no Brasil. E essa decisão que passa pano e acoberta o crime de negligência e de participação direta na morte do próprio filho, isso é muito grave. E o argumento é ainda mais absurdo. Para deixar bem claro que não foi uma coisa que saiu da cabeça da Elizabeth Machado, a juíza que fez esse julgamento, cara, é um movimento de argumentação feminista que torna as mulheres inimputáveis de qualquer crime ou de qualquer relação que a mulher tem com notórios marginais, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um vídeo que foi feito pela Marilis Pereira Jorge, uma das comentaristas do canal Meio e também da Folha de São Paulo. Eu vou colocar só o áudio aqui, mas vocês vão entender bem do que se trata. Essa ideia de justificar machismo e cultura patriarcal como argumento para passar pano para mulheres criminosas, cara, isso não é uma invenção da juíza. Isso é um discurso. Vejam vocês. Mais admira. E o que a gente viu com a Marta Greff foi o oposto disso. Foi um prazer quase, né, em ver uma mulher sendo esfolada em praça pública. A pergunta que ficou boiando naquele mar ali de comentários venenosos é simples. Ela sabia? A plateia do tribunal do Instagram já deu o veredito. Claro que sabia. Tava lá no bem bom, viajando, gastando. Como é que não ia saber? Pois bem, eu tenho dúvidas sinceras. E não é porque eu tenha algum insight Ela tem dúvidas, dúvidas sinceras. especial sobre a vida dela, mas porque eu reconheço a realidade nua e crua das relações de poder. A gente adora chamar a mulher de cúmplice, mas ignora solenemente o que acontece dentro de quatro paredes quando o assunto é dinheiro. Tem Atenção para a argumentação. Vocês vão ver algumas semelhanças. uma pesquisa fresquinha que deveria fazer todo mundo pensar um pouquinho antes de ir lá digitar. Cerca de 40% das mulheres brasileiras não fazem a menor ideia de quanto o marido ganha. Eu não sabia. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de absolutamente nada. Na minha infância eu comia calango. Eu comia calanguinho com pipa. Tá, eu admito que eu imitei o Nando Moura aqui. O argumento da Marta Graef, namorada do Daniel Vorcaro, que curtia, que vivia como bom vivan com o dinheiro de um sujeito notoriamente criminoso que usava dinheiro de aposentados para fazer um esquema de criminalidade bandoleira da pior espécie.
mulher não tem culpa de nada. A mulher não tem responsabilidade de nada. 40%. A gente está falando de milhões de mulheres que vivem no escuro total sobre o que sustenta o teto onde elas dormem. Fora aquela parte das mulheres que sabe mais ou menos. Deixar a mulher na ignorância financeira é uma das formas de controle mais velhas e eficazes que existem. É a tal violência patrimonial maquiada. O cara dá cartão, paga as contas, banco luxo. Mas e as senhas, os contatos, a engenharia financeira por trás, por exemplo, do Banco Master? Isso aí vira assunto de homem. Eu tô usando. Ou seja, para essa mulher, a Martha Graff é vítima de violência patrimonial sem ter a menor ideia do que se trata, né? O que ela cometeu, o que o marido, o namorado, Daniel Vorcaro cometeu. Eu tô usando esse exemplo da Martha Graff, que é namorada do Daniel Vorcaro, para vocês entenderem que esse discurso de feminista de tornar as mulheres inimputáveis, que é um movimento que está se criando por meio de argumentações, por meio de jurisprudências, estão tornando as mulheres inimputáveis de crimes, especialmente quando elas são cônjuges de maridos criminosos. O doutor Jairinho, ele é um criminoso de longa data, é um cara que em outros casos agrediu outras crianças, outros filhos, era um sujeito que de forma maquiavélica gostava de mães solteiras e agredia umas crianças. Só que o caso do Henrique Borel, ele acabou passando dos limites porque o garoto morreu, né? Mas assim, tem uma coisa ainda mais grave em relação ao Dr. Jairinho, que é uma reportagem do jornal Brasil de Fato, no qual mostra que ele tem relação com milícias, né? É uma notícia de 2021, né, que mostra que ele tem ali um relacionamento com milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enfim, mas para a Marilis Pereira Jorge, para a juíza Elizabeth Carvalho, não tem relação nenhuma. A mulher não sabe de nada. Ela não tem participação de absolutamente nada. Ela comia clanguinho na infância. Ou seja, é uma passação de pano para tornar as mulheres tadinhas e inimputáveis, sem responsabilidade de nada. Esse é o feminismo que nós estamos vendo. Não é um movimento de igualdade, é um movimento de supremacia. A Red Pill denuncia isso, comete um monte de erros, mas essa denúncia está correta e a gente precisa deter esse tipo de argumento, porque esse tipo de decisão, se passada para frente, o Ministério Público viu ali alguns erros processuais no julgamento e quer recorrer dessa decisão da Monique Medeiros. Se essa decisão passar pelas instâncias superiores, isso vai abrir um precedente perigosíssimo, não no mundo dos ricos, mas no mundo dos pobres, especialmente das periferias e também dos rincões do interior brasileiro, onde há muita indignidade, muita excrescência acontecendo. Então, a gente precisa fazer com que a justiça prevaleça, né? E não o discurso ideológico. Então é basicamente isso. Dá um like aí, tá? Dá um like aí, comenta aí se eu cometi alguma precisão, o que você acha a respeito desse assunto. É basicamente isso. Tchau!